anjos, guardiões, que estejam conosco, trazendo saúde, paz e alegria para todos. O assunto que nós vamos desenvolver nessa noite é esse que está aí na terra. O que é Deus segundo Jesus? A gente vem fazendo esse trabalho a respeito da existência de Deus. O trabalho chama O que é e o que não é Deus, segundo a religião, a filosofia e a ciência. Então não é segundo ele, é segundo a religião, a filosofia e a ciência. E nessa oportunidade, dentro desse trabalho, está lá o que é Deus segundo Jesus. Por que nós temos que apresentar Jesus como aquele que mais conhece a respeito do nosso Pai Celestial? Jesus fez a divisão do tempo. Foi tão importante que dividiu o tempo em antes e depois dele. O trabalho dele é o trabalho do mensageiro de Deus. É aquele que veio trazer uma carta do nosso Pai Celestial para toda a humanidade. Para toda a humanidade. Nós temos muita vontade de falar pessoalmente com Deus, de ver Deus, de estar ao lado de Deus. Mas por enquanto, o que nós podemos fazer é usar aquilo de melhor, o atributo mais importante do nosso espírito, que Ele nos doou, que Ele nos deu, porque tudo que somos e que temos é doação do nosso Pai Celeste. Então, o máximo, por enquanto, que nós podemos compreender é o que veio através de Jesus como mensageiro, trazendo uma carta para a humanidade. E essa carta está lá no Novo Testamento. Todas as informações que o Pai queria comunicar conosco, Ele transmitiu a Jesus e Ele, como mensageiro, trouxe a todos nós. A lei e os profetas duraram até João. Desde então, o reino de Deus é alegremente anunciado. O reino de Deus é alegria, é contentamento, é júbilo, porque esse contentamento, essa alegria vem através da conscientização que nós passamos a ter a partir dos ensinamentos que Ele nos traz. É muito importante que a gente conheça o que o Pai Celestial quer nos ensinar, para que a gente possa continuar caminhando para frente e para o alto. E a doutrina espírita? A doutrina espírita é uma doutrina evangélica, é uma doutrina cristã, no seu aspecto religioso. Nós somos cristãos, nós somos evangélicos. E nós vamos ver aqui na sequência, segundo o Livro dos Espíritos, da questão 625, Jesus é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para servir de guia e modelo. Guia e modelo. Ele é o mais perfeito. Ele estava em melhores condições para trazer essa mensagem para nós. Quando nós observamos nas reuniões mediúnicas, os guias
se comunicando, nós devemos prestar bem atenção na mensagem que eles trazem para nós. É por isso que nós temos que conhecer melhor os ensinamentos de Jesus. Se essas mensagens combinam com o que Jesus nos ensinou, nós devemos levar em frente essas comunicações, essas mensagens. Mas se ela contradiz o Evangelho, é melhor a gente aguardar, ter prudência com esse guia. Porque o guia que fala a respeito dos ensinamentos de Jesus, nós devemos aprovar. Mas aquele que contradiz o que Jesus nos ensinou, nós temos que estar bem atentos, né? Para que não sermos enganados. É melhor a gente rejeitar, segundo Allan Kardec, é melhor a gente rejeitar 10 verdades a aceitar uma só mentira. Porque uma mentira dentro da doutrina espírita pode significar um atraso na nossa evolução, um atraso para aqueles que procuram as nossas casas espíritas para conhecer os ensinamentos de Jesus e a doutrina espírita. Jesus está também em O Livro dos Espíritos. É um modelo e guia da humanidade. Nós gostamos de destacar muito isso, para a gente ter cuidado com os falsos guias, com os falsos profetas, com os falsos modelos. É por isso que nós temos que ter bastante cuidado, por procurar conhecer realmente o que ele diz. A vida eterna é esta: que eles te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro. O único Deus verdadeiro não é outro senão o Pai que Jesus nos apresentou, que antes da vida de Jesus era chamado apenas Deus. Mas se estudarmos profundamente a Bíblia nós vamos perceber que há uma diferença enorme entre Deus, em algumas oportunidades lá no Antigo Testamento, e o Pai que Jesus nos apresenta. Esse Deus que é criador, mantenedor de todas as coisas que existem no universo. Então é sempre bom a gente perceber isso. Sair do Pai e vir ao mundo. Novamente deixo o mundo e volto para o Pai. Não quer dizer isso aí que Jesus já tinha sido encarnado, já tinha encarnado na Terra. Não quer dizer isso. Mas que ele, na sua trajetória evolutiva, já tinha passado por diversas fases reencarnatórias para atingir a condição crística que ele alcançou. É necessário que um ser criado por Deus para se tornar Cristo, ele visite escolas planetárias, mundos diferentes, até conseguir a sua autorrealização, até conseguir o objetivo que Jesus quer para todos nós, que Deus quer para todos nós. Deus não nos criou para chegarmos somente até aqui. Nós somos todos, sem preconceito, sem distinção, somos todos Cristos em fase de realização. Podemos demorar uns mais ou outros menos. Para comprovar o que eu estou dizendo,
eu não posso ficar falando as coisas sem uma aprovação do Cristo, né? Jesus mesmo disse: vós podeis fazer o que eu faço e até mais. Veja que consolo, que esperança que o Mestre Jesus nos traz. Que nós estamos a caminho da cristificação do nosso ser, como Ele já passou por todas essas experiências e alcançou essa condição de pureza espiritual, de santificar o seu espírito. Subo a meu Pai e vosso Pai, a meu Deus e vosso Deus. O Deus de Jesus é o nosso mesmo Deus, é o Pai nosso, é o nosso Pai. Não é um Deus que condena as pessoas, condena os seus filhos para o fogo eterno do inferno. Esse Deus não é o Pai que Jesus nos apresentou. O Deus que Jesus nos apresentou é um Pai misericordioso e bom, que não deixará que se perca nenhuma ovelha se perderá. Como Pai, Ele providenciará, sempre providenciou, todas as ocasiões, tudo que for necessário para que possamos evoluir e chegar às condições que Ele quer que cheguemos. Se nós, pais, criamos os nossos filhos com amor, com dedicação, fazendo sacrifício, para que eles saiam do maternal e cheguem à faculdade, imagine o nosso Pai Celestial, que Ele não fez, que não faz o que não fará para que cheguemos a esse nível espiritual. Todo pai quer ver o filho no máximo, e o Pai Celestial também. Deus é informação de Jesus, né? Deus é Espírito, e importa que os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Veja que informação importante que Jesus nos passa, né? E quem é que poderia passar uma informação desse nível? Somente Ele, somente o Cristo. Deus é Espírito, importa que os que o adoram devem adorá-lo em espírito, quer dizer, Deus é Espírito, nós somos Espíritos. Jesus fala que a carne para nada mais serve depois da transição. O que continua vivendo é o Espírito. Então, se o nosso Pai Celeste, o nosso Criador, é Espírito, e nós somos Espíritos, aí está uma explicação para o que está lá na Bíblia, né? Fomos criados à imagem e semelhança de Deus, em Espírito. Deus, um ser eterno. Nós, depois de criados, seres imortais. Deus é luz, e nele não há treva alguma. Se Deus é luz, é Espírito, nós somos Espíritos, também somos luz. O que nós temos que fazer é fazer o possível nas nossas experiências da escola planetária, fazer o possível para tirar todas essas manchas representadas pelo mal que ainda existe em nosso coração, em nossa mente. Isso é que nós estamos
todos imbuídos de fazer numa casa espírita, numa casa cristã, como essa, né? Esse é o nosso trabalho. Isso é que Deus espera, que Jesus espera de nós. Isso é que eles querem. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. É a alimentação do Espírito. São as palavras que nos trazem possibilidade de evolução. É o alimento do Espírito. Todos nós, quando sentimos fome, quando estamos com alimentação deficiente, começamos a sentir um mal-estar, enfraquecidos. E enquanto nós não ingerirmos o alimento material para satisfazer as necessidades do nosso corpo biológico, nós não estaremos bem, ficamos cada vez mais ansiosos. Dessa mesma maneira é o nosso espírito. Nós precisamos desse alimento espiritual que o Mestre Jesus nos trouxe. É indispensável para o nosso bem-estar, para a nossa evolução, para que a gente adquira poder através da evolução da nossa consciência, do nosso espírito. Os justos resplandecerão como o sol no reino de Deus. Os justos, as pessoas corretas, eticamente corretas, né? Cujo comportamento é o melhor possível, são pessoas que se transformam em luz para a sociedade através do seu próprio comportamento. Essas pessoas são aqueles que se tornam auxiliares diretos do Pai Celeste, do Mestre Jesus, da espiritualidade superior. Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Nós vamos perceber nas leis de Deus que a lei de Deus é sempre progresso. Uma das coisas que nos mostram a realidade da existência de Deus. É um projeto para todo o universo, projeto divino para todo o universo. Nós não vamos ver nunca as coisas regredindo, as pessoas regredindo, os animais regredindo, nem os minerais regredindo, e nem estagnados. Tudo é providenciado para que haja sempre progresso. Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. O que impedir o ser humano no seu processo evolutivo vai ser arrancado. Todo mal vai ser arrancado. Não compete nem a Jesus, nem a Deus arrancar com um milagre o mal de dentro de nós. Ele precisa de seres conscientes para continuar o trabalho. Ele precisa de ministros. Deus é um ser amoroso, é um Pai bondoso. Ele precisa de ministros em todo o universo para continuar o desenvolvimento do progresso de tudo. Então, toda planta que o Pai não plantou, quer dizer, o que o Pai não plantou é o mal, será arrancado. E esse mal será arrancado por nós mesmos, pelo fato de que Deus quer nos ver seres conscientes. Ele nos dá mestres, Ele nos dá os pais, Ele nos dá o Evangelho, Ele dá os mestres, inclusive nas aldeias indígenas. Lá está uma pessoa responsável para liderar a parte religiosa
de maneira compatível com a evolução daquela tribo, como está entre nós, entre os mais desenvolvidos, intelectual, moral e espiritualmente. Então, todo mal deve ser arrancado por nós mesmos. Aquilo que está no mal está no interior nosso, está na nossa mente, está no nosso coração. Tudo deve ser arrancado. Não há milagre nesse sistema. O sistema é preparado para que a gente conscientemente vá tirando isso de nós, porque isso impede que a nossa felicidade seja conquistada. Nós mesmos nos aprisionamos às reencarnações, às mortes, às novas reencarnações. Nós temos que nos libertar, vencer a morte. Vencer a morte é purificar o nosso ser, santificar o nosso ser. A partir de quando nos tornarmos pessoas puras, éticas, justas, exemplos para a sociedade, nós estaremos nessa condição. É preciso que aproveitemos bastante todos os momentos. O tempo é muito importante para nós, frequentadores dessa escola planetária. Meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Geralmente a gente pensa num paraíso assim, com correios, né? Praia. Claro que nós vamos ter isso também, mas eu acho que todos aqui pensam mais ou menos a mesma coisa. Um paraíso que não produz o progresso não é paraíso. Um paraíso onde não se pode fazer o bem, onde as pessoas não se preocupam com o sofrimento de quem ficou lá atrás, não é paraíso. Por isso que Jesus disse: maior é o que serve. Maior é o que serve, não é o que é servido. Nós ainda vivendo na matéria, nós sempre achamos que maiores são aqueles que têm muitos mordomos, muitos funcionários, né? Mas o pensamento de Jesus é bastante diferente e às vezes difícil de compreender para as pessoas que ainda têm muito mal dentro de si, que não praticam a caridade, que não pensam em ajudar o próximo. O comportamento dele, os ensinamentos dele, às vezes se torna difícil de ser compreendido, porque ele é um Cristo. Sede misericordiosos, como também é misericordioso vosso Pai. Sede misericordiosos com aqueles que precisam da sua ajuda para evoluírem. Veja que o Pai Celestial nos deu tudo de material, todas as informações necessárias para a nossa evolução. A gente pega um grãozinho, uma semente, planta no chão, aquela semente brota, torna-se uma árvore, torna-se uma árvore que dá flores, depois dá frutos, para nos alimentar. E aquela planta nos dá o fluido vital que nós precisamos. Quando nós chegamos aqui, nós encontramos a nossa mãe e o nosso pai prontos. Eu não sei bem usar esse aqui, desculpa. Eu costumava falar no... Bom, nós chegamos aqui, nós encontramos o nosso Pai Celeste, os nossos pais biológicos, prontos para nos ajudar. A nossa mãe é a primeira a nos dar o alimento, o fluido vital. Antes disso, quando a criança é cortada do cordão umbilical, ela dá o primeiro choro, né? E ao dar o primeiro choro, o que ela faz? Ela dá a primeira respiração, ela aure
doar a primeira dose de fluido vital. Depois ela chora para ganhar um leite materno que contém fluido vital. Depois ela continua no processo de evolução. Daqui a pouco a mãe está dando uma papinha de frutas, que todas as frutas contêm um fluido vital. Então, se a gente perceber direitinho, se a gente tiver boa vontade, nós vamos perceber Deus presente em tudo, absolutamente tudo. Nós vamos perceber que é impossível vivermos sem a presença de Deus. Veja bem a sinceridade de Jesus. Minha doutrina, os ensinamentos que ele trouxe para nós, não é minha, mas daquele que me enviou. Ao respeito que ele tem pelo Pai. O que ele aprendeu com os mensageiros de Deus que foram trazendo as suas informações durante o seu período para alcançar a condição crística. Ele recebeu informações de espíritos superiores enviados de Deus para que ele formasse esse caráter crístico que nós conhecemos. Então ele é sincero. Ele diz que tudo que ele aprendeu vem do Pai Celeste. Absolutamente tudo. Muitas obras tenho feito diante de vós pelo poder do meu Pai. Ele diz também que sem o Pai ele não teria poder nenhum. Veja a sinceridade dele. E nós, espíritas, os médiuns, temos que ter esse cuidado. Quando houver alguma cura, em qualquer religião, dentro do centro espírita, que a gente não pense que depois que a gente impôs as mãos sobre a pessoa, fomos nós que curamos. Nós não temos poder, nós não temos condições para isso, se não fosse o poder de Deus a nos oferecer essa energia curadora, essa energia terapêutica, que nós apenas somos instrumentos passando para eles essa energia que cura. O que nós temos que fazer é melhorar o melhor possível o nosso coração, o nosso sentimento, nosso desejo de ajudar, ter humildade de reconhecer que tudo vem do Pai. O que acontecer dentro da casa espírita vem do Pai. Veja Jesus, que é um Cristo, reconhece isso e está aí nos ensinando, né? Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor puro, verdadeiro, né? Quem não ama não tem ainda uma percepção racional para entender que Deus é amor. Que Deus é uma realidade e que Ele é amor puro. Se vós sois maus, mas sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Nós não atendemos os nossos filhos da maneira que eles querem. Nós, como pessoas que já têm mais experiência, nós damos para ele o que é necessário para a sua evolução. Então, às vezes nós pedimos uma coisa, Deus nos dá outra. Mas essa outra coisa que Ele nos dá é sempre melhor do que o que nós queremos. Porque ela vai ser mais útil para nós e para as pessoas que estão ao nosso lado. Não temais, ó pequenino rebanho,
porque vosso Pai se agradou em dar-nos o seu reino. Então, todos nós fomos criados para chegar lá. O que depende não é dele mais, porque o projeto dele era para que todos, é para que todos cheguemos lá. Todos vão chegar ao reino de Deus. Depende de cada um lançarmos mão daquilo que ele nos oferece. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua perfeição, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O que causa muito sofrimento para a humanidade é que nós temos buscado, em primeiro lugar, as coisas materiais, aquelas que vão ficar aqui depois da nossa transição. Nós buscamos os tesouros do mundo, os tesouros materiais. Todos nós sabemos, temos consciência que tudo isso vai ficar aqui. E preocupamos muito pouco com aquilo que é definitivo para a nossa vida, com aquilo que vai fazer parte, que faz parte da nossa imortalidade. O que é que nós vamos levar para a nossa mala no momento da transição? O que é que nós colocamos lá durante essa aula atual que nós temos no planeta Terra? Nós colocamos coisas boas, a caridade, o amor ao próximo. Nós observamos que Deus só nos oferece coisas boas, mas que Deus tem a lei de justiça. Quando acontecem as coisas ruins conosco, não foi Deus que provocou. Fomos nós que fizemos a opção errada ao usar as suas leis. E o importante, o inteligente, o sábio, é a gente compreender que a parte imortal nossa é o Espírito. Então nós temos que enriquecer o Espírito com o que Deus nos oferece. As coisas materiais são necessárias, mas devemos colocar em segundo plano, porque segundo Jesus, todas essas coisas, aquelas que devem ficar em segundo lugar, vos serão acrescentadas. Veja bem que uma pessoa evangelizada geralmente é mais educada, tem muito mais facilidade na vida, inclusive para ganhar dinheiro, porque ela se relaciona muito bem na sociedade, com seus colegas de trabalho, com seus patrões, com os vizinhos, com os familiares. Ela é valorizada em todo sentido, na parte material também. Ela é uma pessoa admirada porque é uma pessoa que respeita a todos. O reino de Deus não vem com aparência visível. O que não vem com aparência visível é porque é espiritual. Nem dirão, ei-lo aqui ou ali. O reino de Deus está dentro de vós, como vida que nós recebemos, também na parte material. O nosso corpo tem mais de 3 trilhões de células independentes e vivas, juntando todas elas para dar vida ao nosso corpo biológico. Esse corpo que o nosso espírito usa para se elevar. Então são 3 bilhões de células se unindo para nos beneficiar. É necessário que a gente observe essas coisas tão importantes, que a gente trate melhor o nosso corpo, que é um templo também de Deus. Que a gente respeite o nosso corpo e respeite o corpo
das pessoas, como também o templo de Deus. Nosso cônjuge é filho de Deus. Os nossos filhos são filhos de Deus, em primeiro lugar. Nós somos apenas pais biológicos. Nós somos co-criadores com Deus. Mas quem criou o corpo dos nossos pais foi Deus. Quem criou o nosso também foi Deus. Todos os elementos necessários para a reprodução humana foi providenciado por Deus através do trabalho dessas células que formam o nosso corpo. Cada uma tem vida própria. Cada uma tem vida própria. E como é que Deus está presente nessas células? Através da vida. O ser vivente só vive porque a vida de Deus está presente na célula do corpo biológico e também do corpo espiritual e do próprio espírito também. Jesus nos ensinou, depois de Jesus perceber que lá atrás no Antigo Testamento aconteceram diversos equívocos, onde colocaram um Deus, apresentaram um Deus para a sociedade daquela época, um Deus que mandava matar os inimigos dos judeus, um Deus que mandava eliminar os filhos dos egípcios, um Deus que fazia as coisas e depois arrependia, um Deus que, uma característica do ser humano com os seus defeitos morais. E vem Jesus e nos mostra Deus Pai, misericordioso, bom, mas que tem uma lei de justiça a controlar, para que a gente possa usar a nossa liberdade com a responsabilidade. Se não quisermos cair na lei de causa e efeito, que pode nos trazer alegria, mas também pode nos trazer tristezas, pelas nossas opções equivocadas. Então, a primeira coisa da oração que ele nos ensinou, primeira palavra, Pai. Primeira palavra, muito significativa. Pai. Depois vem nosso. Sem Jesus elimina tudo quanto é preconceito religioso, preconceito de cor, de raça, financeiro. Pai nosso, de todos, dos criminosos, daqueles seres mais evoluídos. Deus é Pai nosso. Deus sabe que aquela pessoa que cometeu o pior crime na nossa sociedade, um dia vai ser anjo também. Nenhuma ovelha se perderá. Que está nos céus. Quando ele fala céus, é todo o universo. Quando ele fala céu, é semelhante aos mundos mais evoluídos da nossa atmosfera terrestre. Então Deus está em todos os lugares do universo. A multidão estava atônita diante das palavras de Jesus. Nunca tinham visto Deus como Pai. Nunca imaginaram Deus com necessidades psíquicas. Jamais pensaram que Ele fosse tão próximo. Necessidades psíquicas para Deus? Nós percebemos que o nosso sentimento mais puro, em melhores condições, é o que nos protege. E o mal que nós fazemos é que causa o nosso sofrimento.
Deus tem necessidades de falar com o filho, e nós, filhos, temos necessidade de falar com o Pai. Nós fazemos isso através da prece. E Deus fala conosco através de tudo que existe colocado à nossa disposição na nossa vida. Tudo. O Deus do Pai Nosso é mais humano do que podemos pensar. E nós somos mais divinos do que imaginamos. A nossa autoestima às vezes fica muito baixa. Nós esquecemos desse detalhe que nós fomos criados para chegar ao máximo da evolução, alcançar todos a felicidade, o autodomínio, todos nós, sem exceção. E às vezes nós entramos em processos dessa estima muito baixa para nós mesmos, quando Jesus já nos disse que nós podemos fazer o que Ele faz e até mais. O Deus proclamado por Jesus não discrimina, acolhe e abraça, não exclui, apenas insere. Ele acaba conseguindo inserir tudo que nós precisamos em nossa vida. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de todo o coração, não é o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. É preciso ter uma fé racional, uma fé consciente, para amar tanto a Deus, de todo o entendimento. Tudo aquilo que nós temos de sabedoria, nós temos que usar. E se nós temos sabedoria, nós vamos entender que nós temos um Deus que é nosso Pai. Esse é o maior e o primeiro mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas. É fácil de entender. Nós amamos a esposa, o esposo, a mãe, o pai, os filhos. Mas quem que proporcionou para que eles estivessem conosco nessa vida, ao nosso lado? Né? Eu sou o caminho que leva à felicidade, o caminho que leva à evolução máxima que nós vamos chegar. A verdade. Jesus nos mostra a verdade através da vida espiritual, da vida além do corpo biológico. E Ele veio aqui justamente para nos ensinar isso também. Uma das coisas mais importantes que Ele fez. Enquanto Ele estava aqui encarnado, Ele estava sempre com os apóstolos, com os discípulos, caminhando, sentindo fome. Depois foi martirizado, recebeu uma coroa, colocaram uma coroa de espinho na sua cabeça. Mas ele, depois de ser crucificado e morto, ele começou a comportar de uma maneira diferente. Ele começou a aparecer e desaparecer. Ele aparecia para os apóstolos e desaparecia. Ele fez isso por 40 dias seguidos, aparecendo para todas as pessoas, inclusive em reuniões de materialização. Ele fez isso para mostrar, através do seu exemplo, que a vida continua. Se não fosse estritamente por amor a nós, aos seus irmãos da terra, ele não teria feito isso. Mas ele sabia que já estava na hora de vir aqui, ensinar e dar o seu exemplo. E o seu exemplo também contém esse item.
de mostrar que nós temos um corpo biológico ocupado por um espírito que nos conduzirá à evolução. E a vida imortal, a vida verdadeira. Jesus falava em morte. Quando ele falava em morte, ele, na maioria das vezes, se referia às pessoas que ficam à beira do caminho, esperando todos passarem, omissos, se omitem de tudo, não faz o bem, não amam, estão dominados pelo egoísmo, quer que todas as pessoas venham a eles, são os egoístas, né? Eu sou o caminho, a verdade. Pode deixar. Obrigado. Já fico mais à vontade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Agora vem essa palavra aí, ó. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Quer dizer, ninguém vai ao reino de Deus a não ser através dos seus ensinamentos. Não cai nenhum pardal em terra sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até mesmo os vossos cabelos foram contados. Deus está presente em absolutamente tudo. Não tenhais medo de nada. De nada. Pois valeis mais do que muitos pardais. Não tenhais medo. O que nós devemos fazer o máximo de bem possível. O melhor possível de nós. Mas o que não dermos conta de fazer, entreguemos nas mãos de Deus. Deus faz com que o sol se levante sobre os bons e sobre os maus. Faz com que a chuva caia sobre os justos e os injustos. Porque Deus, como Pai, sabe que o mal um dia será bom. Sabe que o injusto um dia será justo. Ele acredita nas pessoas e continua fazendo, dando vida do corpo biológico e vida espiritual para todos nós, dando todas as condições. O que a gente tem que fazer é lançar a mão, né? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Deus cuida do mineral, do vegetal, do animal, do hominal, do angelical, cuida de tudo. E, como última mensagem, olhai as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste a sustenta. Ele não diz que sou eu que a sustento, ele diz é o Pai Celeste. Veja a sabedoria, a coragem, o desprendimento, a humildade de Jesus, né? Então, um ser que a gente deve admirar e depois o nosso, de uma maneira consciente, reconhecer toda a natureza em nossa própria vida, a presença do Pai em nós, como Jesus acabou de nos mostrar. Quero agradecer a oportunidade dessa casa, esse núcleo de relação de amor e de sabedoria que nos deu. Quero desejar a todos muita saúde, muita paz, muita alegria, que tenham muita harmonia em seus lares, que tudo de bom aconteça na vida de vocês.